Sabe aqueles metais que a gente nem sempre dá o devido valor? Eles não têm todo aquele glamour do ouro ou o brilho dos diamantes, mas, na verdade, eles são a verdadeira espinha dorsal da nossa civilização. Cobre, chumbo, zinco, estanho, sério, eles estão em absolutamente tudo, desde a fiação elétrica nas paredes de casa até as ligas que literalmente construíram a nossa história. Olá, aqui quem fala é Jen. Você está no canal Economic Geo. E aqui, trabalho com pedras. É um prazer ter a sua companhia de novo enquanto a gente desvenda os segredos das rochas que movem o nosso mundo. E hoje, o nosso mergulho vai ser fundo na geologia e, claro, na economia dos metais base. A gente vai descobrir de onde eles vêm, como eles se formam e por que são tão, mas tão cruciais para tudo ao nosso redor. Então, qual vai ser o nosso roteiro hoje? Bom, a gente vai focar em 3 grupos que são fundamentais. Vamos começar com o cobre, que é basicamente o condutor da nossa era elétrica. Depois, a gente parte para investigar o chumbo e o zinco, que são quase unha e carne na natureza. E para fechar, vamos falar do estanho, um metal com uma história, olha, milenar. Então vamos começar pelo cobre. Ele é simplesmente essencial para a eletricidade e para a tecnologia, mas de onde ele vem afinal? A resposta não é um lugar só não. Na verdade, são formações geológicas gigantescas que vão desde intrusões de magma até bacias sedimentares antigas com quilômetros de extensão. A maior fonte de cobre do mundo hoje vem dos depósitos chamados porfiríticos. Agora, o que é curioso aqui é a contradição. Baixo teor. Como assim? Como algo de baixo teor pode ser a principal fonte e ser viável economicamente? Bom, a chave está na escala e na tecnologia. Geologicamente falando, o cobre está super espalhado por um volume imenso de rocha. Pensa como se fosse pó de ouro numa praia inteira. Foi só com os métodos de mineração em massa, lá da década de 1920, que virou possível processar essas montanhas de rocha e fazer a extração valer a pena. E quando a gente fala em volumes monumentais, a escala é difícil até de imaginar. 500 milhões de toneladas. Isso é volume de um único depósito, como o de Twin Buttes, lá nos Estados Unidos. É essa escala colossal de mover montanhas inteiras, que transforma frações de porcentagem de cobre em um dos negócios mais lucrativos do planeta. Mas nem só de pórfiro vive o cobre. A geologia ela é bem mais criativa que isso. Por exemplo, existem os depósitos VMS, que se formam literalmente no fundo do oceano, a partir de fontes vulcânicas, sabe? Aquelas chaminés de fumaça negra. E tem também as camadas sedimentares imensas, como as do famoso cinturão de cobre da Zâmbia, que se estendem por centenas de quilômetros e sozinhas definem a economia de nações inteiras. Cada tipo de depósito conta uma história geológica fascinante. E claro, essa escala toda nos leva a uma questão bem crítica. Lá em 1989, um executivo de uma das maiores mineradoras do mundo levantou essa bola. A mineração, por natureza, extrai um recurso que não se renova, um recurso finito. E isso cria uma tensão enorme com a ideia de sustentabilidade, um desafio que a indústria e a sociedade como um todo enfrentam até hoje. Agora vamos mudar de assunto e falar de uma dupla dinâmica, chumbo e zinco. Na natureza, esses dois são praticamente inseparáveis. Onde tem um, quase sempre tem o outro. E essa parceria geológica acontece com mais frequência num tipo bem específico de rocha. O ponto-chave aqui é a rocha hospedeira, ou seja, a casa desses metais, as rochas carbonáticas, como calcário e dolomito. Para a Europa e para os Estados Unidos, esses depósitos são a principal fonte de chumbo e zinco, o que os torna economicamente super estratégicos para essas regiões. Tá, mas como esses depósitos se formam? Vamos fazer uma viagem no tempo. Primeiro, milhões de anos atrás, lá no período carbonífero, a rocha hospedeira se forma, camada por camada. Aí, muito tempo depois, fluidos quentes, cheios de metais, começam a percolar por essas rochas, como se fossem veias de água subterrânea. Eles encontram umas camadas específicas, mais porosas, e ali depositam toda a sua carga preciosa. O minério fica confinado àquela camada. Pensa que é tipo o recheio de uma torta de várias camadas. E essa história toda nos leva a 2 termos que parecem complicados, mas são super importantes: singenético e epigenético. Singenético é quando o minério se forma junto com a rocha. Já epigenético, que foi o exemplo que a gente acabou de ver, é quando o minério vem depois, preenchendo os espaços na rocha que já existia. É como injetar uma calda de chocolate num bolo que já está pronto. A calda é o minério, o bolo é a rocha. Entender essa diferença é crucial para a exploração mineral. E o potencial econômico disso é simplesmente gigantesco. Pega o exemplo de Gaynor River, no Canadá. A gente está falando de um depósito com mais de 50 milhões de toneladas de minério.
E o mais impressionante, o teor combinado de chumbo e zinco chega a 10%. Isso quer dizer que, para cada 10 quilos de rocha, 1 quilo é metal puro. São números que movem mercados e justificam investimentos massivos. Chegamos na nossa última sessão, o estanho, um metal que literalmente deu nome a uma era da humanidade, a Idade do Bronze. A história dele é super antiga e a sua origem geológica está muito ligada a um tipo bem específico de rocha ígnea. Olha, esse gráfico aqui é muito revelador. Ele mostra que a esmagadora maioria dos depósitos de estanho do mundo está associado a granitos de idades geológicas bem específicas, principalmente do Mesozoico e do Paleozoico superior. Isso não é coincidência, gente. É uma receita geológica global. Para quem está procurando estanho, saber a idade de um granito é o primeiro grande passo para o sucesso. Esse padrão nos leva a um conceito chamado províncias metalogênicas. Pensa nisso como se fossem bairros do planeta Terra onde um certo metal gosta mais de morar. No caso do estanho, existem cinturões bem definidos como os que ficam em volta do Oceano Atlântico. A exploração mineral não é um tiro no escuro, sabe? Ela se baseia justamente no reconhecimento desses grandes padrões. E além dos depósitos primários lá no granito, a natureza ainda dá um presente, os depósitos placer. É como se fosse uma peneira natural gigante. A erosão vai quebrando a rocha e libera o mineral de estanho, a cassiterita. Como ela é muito densa e resistente, os rios não conseguem levar ela para muito longe. A água leva areia e argila, mas a cassiterita fica para trás, se concentrando no leito dos rios. E aí se formam depósitos super ricos e bem mais fáceis de minerar. Ok, a gente viu a geologia, as rochas, os processos que levaram milhões de anos. Mas e daí? Qual o impacto disso hoje no nosso mundo? Porque a descoberta de um único grande depósito não é só uma curiosidade científica, não. Ela pode simplesmente redefinir a economia de um país inteiro. Dá uma olhada nesse exemplo. A mina de Neves Corvo, em Portugal. Depois que ela abriu, a produção de cobre do país aumentou em 93.000%. 93 mil! E a de estanho, quase 10.000%. Esses números mostram o poder transformador que um único projeto de mineração pode ter, sabe? Gerando emprego, riqueza e mudando completamente a posição de uma nação no mercado global. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A gente sabe que esses recursos não são infinitos. Ao mesmo tempo, a nossa demanda por eles só cresce, impulsionada pela tecnologia, pelo desenvolvimento. Essa tensão entre a finitude da geologia e a demanda aparentemente infinita da economia é com certeza um dos grandes desafios que vai definir o nosso século. E assim a gente fecha essa nossa jornada pelos metais base. Se esse mergulho na geologia econômica despertou a sua curiosidade, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. E para ter mais conteúdo todo dia e ver os bastidores da geologia que move o mundo, segue a gente lá no Instagram, no Economic Geo. A conversa continua por lá. Até a próxima!